E agora eu vou me motivar, né? Porque assim, eu aprendi que assim como existem pessoas que nos desmotivam, existe uma falange espiritual que nos motiva, que nos bota pra cima. Já ouviu falar de corrente esquerda, direita, esquerda, de bem e do mal, de anjo e demônio? Então, vamos pensar nisso. A batalha espiritual nas nossas vidas, ela é muito grande. A gente não tem ideia porque a gente não tem olhos para ver, né? E não é nem coisa de se espantar, porque o nosso físico, a gente está pensando nos nossos problemas materiais, dinheiro, família, sucesso, sobrevivência, bens, já está no espiritual, a gente não percebe. E isso está na Bíblia. Não vos preocupei com nada, deixar de trabalho comigo. Jesus é o que cuida dessa parte espiritual. Mas a gente também pode dar cabimento. Porque, por exemplo, assim, uma pessoa que só muitos ataques, ir lá e dar de bandeja o seu maior. Tipo, uma pessoa que é alcoólatra, sabe que está ali num processo muito grave, né? E aí fica alimentando isso. Ela vai piorar até chegar na situação pior, né? Não é isso? Né, gente? Então, assim, a gente deve se motivar. Porque a motivação é uma coisa externa. A gente não vai se motivar nunca, porque o nosso coração bate, a gente pensa, mas muitas pessoas estão com N problemas que não conseguem mais se motivar. Muita gente está desmotivada. E com razão. Muitas pessoas estão com Covid longa, outras vão morrer de Covid, outras estão enfrentando graves problemas familiares, problemas financeiros. E o Brasil está um problema muito sério. Está passando um colapso social. Essa é a verdade. Há mais de 6 anos. Não deixa essa conversinha não, que o rap do Brasil acabou em 2010, 2012 por ali. E o Brasil nunca mais foi o mesmo. Isso é a verdade. Então, está tudo muito estranho. E a gente não sabe mais por onde está andando de alguma forma, porque muitas pessoas morreram e o mundo está se transformando, né, como dizem as pessoas nessas coisas, e aí está um quadro de instabilidade, mas precisa se motivar. Eu me motivo. Eu sei que acordar de manhã eu preciso trabalhar, não porque eu quero, mas porque eu preciso de dinheiro. Eu mesmo não posso mais faltar, porque se eu pudesse eu faltava. Eu não posso faltar, porque eu mesmo se eu faltar eu sou suspenso. Essa é a verdade. E assim, por aí vai, são N fatores também. A gente procurar nos motivar. Sempre. A gente tem na internet afirmações positivas, frases de gratidão, a gente tem meditação, a gente tem pessoas que estão falando pela gente. Até que eu estou fazendo uma videoconferência com alguém, nos motivando. Se a gente não tiver ninguém na nossa família, não tiver ninguém ao nosso lado que nos ajude, entendeu? Então, vamos pensar positivo, sempre. Sempre não, porque nem tudo é positivo. O mundo está mais para negativo que para positivo. Mas o que adianta estar no negativo também? Passou o negativo, está no negativo. Não, a gente tem que pensar o positivo também, não depois passar o negativo, né? Então, se motivar. Eu mesmo vou para balada, eu mesmo vou para academia, eu nunca fui para rave, mas eu não vou porque eu tenho sensibilidade auditiva. Eu jamais iria para rave, porque eu acho que eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande. E eu gosto muito de sair, me divertir, ver coisas que eu gosto, ir para eventos. Então isso me motiva. Ser cosplay, ir pra balada, não ouvir o som muito alto às vezes, ler um bom livro. E depende também de outras pessoas. Tem pessoas que encontram divertimento na bebida. As pessoas bebem para se divertir, né? Isso acontece. Bebe, fumam, se drogam e por aí vai. Tipo, o que nos motiva é Jesus, é o dinheiro, é a nossa família, é as nossas vidas que a gente acha que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter alguém, a gente precisa sempre, gente, vamos pensar positivo, ter algo ou alguém por quem lutar. Se a gente não tiver um objetivo, um estandarte, uma causa, a gente nunca vai fazer nada. A gente vai estar sempre, como diz o gato de botas, o gato da Alice. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando a gente entende a nossa causa, a nossa missão, a nossa vibe, seja lá qual for,
E eu não estou Bruno, aqui fazendo acepção. Eu estou falando assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler desde criança. Cresci e continuo lendo. Não deixei de ler. Me formei em letras, né? Então, aí tem que aprender a unir a fome com a vontade de comer. Então, se a gente gosta de uma coisa, vamos trabalhar aquilo, né? Independente do que seja. Sempre trabalhar o que nos motiva, né? Ler é meu combustível. Eu tô com 24 anos e tô aqui, eu gosto de ler. Já comprei livros, já vendi livros, já publiquei livros e já, tipo, tô numa fase que quero comprar livros e vender livros de novo, né? E por aí vai, né? Então a gente tem que aprender isso, porque é fácil, não é? Porque o Brasil é um país complicado, todo mundo sabe disso. Mas a gente sempre procurando direito, a gente encontra a nossa vibe, né? Tipo, se a gente, mas tipo, se a gente vai fazer algo que todo mundo sabe, por exemplo, vender fruta numa feira, jogar bola, a concorrência é maior, porque tem muitos feirantes, muita gente querendo ser jogador de futebol profissional, né? Então a gente tem que se destacar às vezes. Então, muitas pessoas se destacam, mas outras não se destacam. Eles vão fazer coisas mais do mesmo. E aí dá muito mais do mesmo, porque são milhões de pessoas, tipo, milhões de jogadores de futebol, milhões de diferentes, milhões de pessoas assim. Então, eu, por exemplo, eu sou formado em letras, então eu faço parte de um nicho. Não é nem de uma massa, eu faço parte de um nicho. Isso eu não seria motivação? Seria, porque eu estou meio que privilegiado. Então daí já me motivo mais, porque eu sei que não vou ter tanta concorrência, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Se o nosso vizinho vende verduras, vai vender fruta, né? Se aquele cara dá um chapéu melhor, a gente vai dar uma saia mais legal também. Aí tem que saber qual é o passe que aquele jogador faz melhor, né? Aquele jogador faz um passe melhor, o outro já não faz tanto, faz aquele melhor. A costureira faz um corte diferente, a mulher dança de um jeito, só dança aquela dança. Então, a pessoa não vai saber fazer tudo. Existe um negócio chamado segmentação. Então, se segmenta até o que a gente sabe fazer. Então, por exemplo, a dançarina dança clássica. Tem outra que já dança contemporânea. E por aí vai. Então, é isso que eu estou falando. Tipo, as pessoas, cada uma tem o seu objetivo de alguma coisa. Algo maior que vai tornar, vai ser fatiado e vai vir algo menor, né? Então, Jesus nos dá isso. Jesus nos dá isso. O que seria na nossa vida? Pessoas pobres. Nossa família. Nossa família, para muitos pobres, a família é a maior motivação. De um pai, de uma mãe, acordar cedo de manhã e trabalhar. Essa é a motivação dos filhos, não é isso? De uma pessoa, de um empresário, manter a sua empresa. De um rico, manter a sua fortuna. Por exemplo, o tio Patinhas é um bom exemplo disso. Qual é a motivação dele? Manter aquele cofre lá cheio de dinheiro o tempo todo. Sendo que ele sabe que aquilo ali é apenas uma coisa simbólica, porque ele não usa aquele dinheiro, aquelas moedinhas, né? Aquilo é só algo simbólico para mostrar o quanto ele é rico, né? Então, assim, sempre dá uma motivação pra gente. Então é importante estar motivado. Tem digitais influencers aí maravilhosos que trabalham com essa coisa da motivação. Então, sem motivação a gente não faz nada, gente. É muito grave isso, porque eu, eu passei por depressão, uma leve depressão. Eu não queria nem levantar da cama. Pra mim tanto faz. Levantar da cama, ligar a televisão, escovar dente, tomar banho. Isso é muito sério, gente. Quantas pessoas não conseguem levantar da cama, ficam fedendo, ficam transtornadas por conta de morte familiar, desastres, né? Quantas situações tão tristes tem por aí, né? Só a gente andar por aí um pouquinho a gente percebe, e entende e vê, né? Que não é fácil viver em sociedade. Então, tipo assim, de eu não querer mais nada, tipo, só querer dormir, acordar, escovar o dente, comer uma coisa e dormir. Ou não, passar o dia todo dormindo para não comer. Já aconteceu isso comigo. E andei com a motivação, saber que eu precisava trabalhar, saber que eu sou jovem. Eu sou jovem, sou saudável, posso ser feliz. Ou quero ser feliz também, como diz aquela música, né? Então isso é muito importante, né? Aí pra aprender a segmentar, se a gente gosta de uma coisa, aí vai saber que tem outra pessoa que gosta, que trabalha com aquilo, mas a gente vai ter que se destacar, né? Isso?
é XYZ. Aí você já encontra uma outra letra. Por exemplo, dança de arte contemporânea. Dança de arte contemporânea da idade do Brasil. Já outra trabalha com dança de arte contemporânea dos Estados Unidos. E por aí vai, gente. É essa vibe. E isso se aplica não só à dança, a várias áreas do conhecimento, as áreas da sociedade, do cotidiano. A galera que trabalha com conhecimento imundo, que é feirante, biscate, as pessoas que. Diferentes coisas. Por exemplo, tem um biscate que faz um negócio legal que aquele outro biscate já não sabe fazer. Tá entendendo? É por aí vai. Cada pessoa tem sua diferença no seu ramo. E busca sua motivação. Porque eles fazem aquilo, do biscate ao empresário, eles fazem aquilo porque eles têm uma motivação. Do biscate é sobreviver. E do empresário é manter seu emprego. Muitos outros, né? Que tem por aí. E outras pessoas que simplesmente desistiram da vida. Não se matam, mas desistiram da vida. Né? E ainda bem que não se mataram. Estão simplesmente em estado de depressão, estão no limbo. E não querem mais saber de nada. Né? Muitos são usuários de drogas, estão na Cracolândia, estão em muitos lugares aí, inferninhos, e não vão sair, muitos vão sair mortos e por aí vai. Eu não falo nem quem é envolvido com drogas, eu falo assim mais com essa galera que realmente tem depressão. Gente, a depressão é muito séria. Eu conheço profissionais formados que hoje em dia são usuários de drogas lícitas e ilícitas e simplesmente estão em calabouço espiritual. Elas perderam a noção de quem elas são por conta da droga, e isso atrela a depressão a essa droga. Né? Primeiro veio a depressão, depois veio o vício. Por quê? Eu vou me viciar porque eu não quero esquecer. Por exemplo, eu escutei uma vez, quando o Bolsonaro ganhou, eu tomei 4 litros de pitu. Eu escutei isso uma vez, em 2019. A mulher ficou super bêbada porque não aceitava isso. Muitas pessoas não aceitam, filho de casamento, não sei o que, não sei o que. E muitas ficam desmotivadas. Então a desmotivação vai vir, queira você ou não. A gente é criança, não existe desmotivação, a gente está o tempo todo sendo motivado a assistir desenho, a brincar, alguma coisa. Ficou de maior, acabou. Ou vai trabalhar, ou vai fazer alguma coisa. E quando vai passando o tempo e que a pessoa tiver filho, é que a situação vai piorar mais. Então, a desmotivação na idade adulta é uma coisa muito grande. Não existe esse negócio não, não é mentira. Os adultos sabem que é verdade. A coisa só piora. Então, o que nos motiva? Jesus, nosso dinheiro, nossa família. Simplesmente a gente é alto astral, então acorda, faz as coisas e continua motivado, né? Isso é muito bom também. Então a gente precisa ter alguma coisa para nos ligar, uma âncora, um porto, um farol, porque senão a gente fica perdido, o mundo é um lugar muito sombrio. Né? Então, o que nos guia a ser quem nós somos? A gente sabe que é Jesus, mas tem outras coisas também. Então, os nossos objetivos estão incorporados com os que nos motivam a gente. Então não adianta. É basicamente isso, né, gente? Assim, eu acho que eu sou um pouco desmotivado, mas eu estou super motivado para eu trabalho no emprego que eu não gosto. Mas eu preciso, porque eu preciso de dinheiro. Então até arranjar outro eu vou trabalhar nele. Porque eu não sou um russo. Por aí vai. N fatores. Né? Então assim, é mais ou menos isso, né? Então a gente tem que se procurar nossa motivação nessa vida. Seja um hobby, um curso, a nossa família, quem nós somos, um fã-clube, uma fanfic, um fandom, uma coisa de outro país que a gente gosta muito, que a gente trabalha com isso, né? Algo na área da tecnologia, né? Que nos motiva. Porque deve ser muito bom você. Imagina você trabalhar com TI, acordar todo dia para mexer no computador. Você ser babá, acordar todo dia para cuidar do filho dos outros. Mesmo sendo filho dos outros, é uma criança. Tipo, uma criança pequena, acho que é assim. E você ser dona de casa e cuidar dos seus filhos. Quando tu normalmente ama os filhos e os pais, né? E por aí vai, gente. A gente tem que se procurar nossa motivação, porque o sol vai nascer todo dia. Jesus está conosco. Mas se a gente não tivermos um farol, algo assim que nos guie,
na nossa vida aqui, por enquanto, a gente não vai conseguir sair do lugar. Eu mesmo não consegui durante o tempo. Mas eu já achei minha motivação. É ver coisa, é ver. Minha motivação é ler, é sair, é ir pra balada, é ir pra academia, é, é ler, é sair por aí pra um canto, viajar. Viajar talvez seja o meu hobby favorito, né? E eu, assim, eu acho que a gente precisa procurar esses hobbies, porque nossas motivações, né, gente? Então, um beijo pra vocês, vamos nos motivar. A motivação é externa, vamos procurar no externo algo que nos motive. Porque senão, gente, é depressão, é burnout, é exaustão mental, vai ser várias coisas. É automutilação, autossabotagem, suicídio e por aí vai. Então é nessa vibe. Procurar motivação. Porque o mundo não vai nos dar essa motivação, a gente vai achar de alguma forma, né? E é isso, gente. Beijo pra vocês.